Boa noite, o que você está prestes a ver pode ser perturbador. A história de Igor Cabral, o agressor do elevador, tomou um rumo que ninguém poderia prever. Fontes nossas, infiltradas no sistema, revelam que a ordem para a transferência de Igor não partiu da administração do presídio. Partiu do gabinete de um poderoso deputado estadual, supostamente ligado à família da ex-namorada. Ao mesmo tempo, a facção que domina o presídio de Alcaçuz, para onde ele foi levado, acaba de colocar sua cabeça a prêmio R$50 mil. E o motivo? Não tem nada a ver com a agressão, tem a ver com uma dívida antiga que Igor teria com o tráfico. A história que a imprensa contou é uma farsa. A verdade é muito mais suja. Este é o lado B do Brasil. Para Igor Eduardo Pereira Cabral, o mundo encolheu. Mas antes de encolher, ele era imenso. A vida de Igor era um carrossel de privilégios. Filho de uma família influente, era uma figura conhecida na noite de Natal. O seu habitat natural eram os camarotes, os carros importados, as conversas onde o dinheiro falava mais alto que o bom senso. Ele se movia com a invencibilidade de quem nunca ouviu um não. A arrogância não era um defeito, era o ar que ele respirava. Mas o ar estava prestes a mudar. O mundo dele, que antes era do tamanho da sua conta bancária, estava prestes a se reduzir a uma caixa de metal. Primeiro, a do elevador. Depois, a do caixão. O agressor que chocou o Brasil iria descobrir uma verdade brutal. Aqui, no lado B, a justiça não é cega. Ela tem fome e estava a ser servida num prato frio, por todos os lados. A queda foi televisionada, 61 socos, um número que virou um símbolo. Nas redes sociais, a fogueira da Inquisição digital foi acesa. Celebridades, políticos, anônimos, todos queriam um pedaço da carcaça moral de Igor. Ele não era mais um homem. Era um conceito, um avatar da violência masculina. A pressão popular era um tsunami, e a justiça formal, para não se afogar, surfou a onda. A prisão não foi uma investigação. Foi uma resposta à demanda do público. E assim, ele chegou na cadeia pública de Norá Simas. Mas se lá fora ele era um monstro famoso, lá dentro ele era apenas carne nova. E a sua fama tinha um cheiro de dinheiro e de problema. Os outros presos não o viam como um igual. A brutalidade contra uma mulher tão exposta feria um código de honra torto. Mas a verdade que a imprensa não publicou era outra. Igor já era um homem marcado antes mesmo de ser preso. Uma dívida de jogo, um negócio com as pessoas erradas. Ele teria se envolvido na logística de transporte de mercadorias ilícitas para um cartel. E uma carga avaliada em R$500 mil teria desaparecido sob a sua supervisão. A agressão no elevador, segundo fontes do submundo, não foi a causa da sua queda. Foi apenas a desculpa perfeita, a cortina de fumo que a organização precisava para o apagar sem levantar suspeitas sobre o verdadeiro motivo. Foi quando a cobiça entrou em cena, um agente penitenciário, que vamos chamar de Figueira, viu no medo de Igor uma oportunidade. Mas Figueira, segundo nossas fontes, não agia sozinho. Ele seria um funcionário da facção que queria a cabeça de Igor. A extorsão não era apenas para o bolso dele, era para testar o terreno, para avaliar a resistência da presa. Ele teria se aproximado com um sarcasmo cortante, questionando o artista de televisão sobre a sua nova hospedagem. Teria descrito em detalhes gráficos o que acontecia com playboys que não tinham amigos ali dentro. E então, teria deixado claro que a paz tinha um preço, R$10 mil por semana. A resposta de Igor, ainda intoxicado pela arrogância do mundo exterior e sem entender a complexidade do jogo em que estava metido, teria sido uma recusa. Ele teria falado em direitos, uma palavra que naquele lugar soava como uma piada de mau gosto. O erro foi fatal. O sorriso de lado de Figueira foi a sentença. A guerra começou. Mas não era a guerra de Igor contra um guarda. Era a guerra de um sistema inteiro contra ele. A descoberta do telemóvel, a ida para a solitária, tudo não passou de teatro. Um roteiro para justificar o que viria a seguir. Se este nível de conspiração te interessa, se você percebe que a realidade é sempre mais complexa, deixe o seu like para fortalecer a nossa investigação. Porque agora, vamos entrar no buraco com Igor. A solitária. 20 dias. No início foi um alívio. Longe dos olhares, longe das ameaças, mas o silêncio logo se tornou o seu pior inimigo. O gotejar constante de uma torneira transforma o SEI numa contagem regressiva, as sombras nas paredes de cimento úmido pareciam formar rostos. Os seus próprios gritos ecoavam de volta, distorcidos. Foi lá que ele começou a ouvir os sussurros, as promessas do que fariam com ele. E foi lá que a raiva deu lugar ao pânico. E o pânico a uma fria e calculada estratégia de sobrevivência. Ele tomou a sua decisão.
Denunciar ao sair do isolamento era um homem diferente. O medo tinha se tornado estratégia. Ele sabia que não podia vencer pela força. Tinha de vencer pela informação. De alguma forma, durante uma visita, ele conseguiu passar um bilhete para o seu advogado. E a bomba relógio foi ativada. A denúncia de tortura e extorsão tornou-se pública. Manuais, portais de notícias, programas de TV, o nome de Igor Cabral estava de volta às manchetes, mas agora com um novo papel, o de vítima. Ele achou que tinha vencido. Achou que, ao jogar a luz da imprensa sobre a escuridão da sua cela, estaria seguro. Que ingenuidade! Ele não encurralou o sistema, ele apenas o enfureceu. A ordem de transferência, que fontes nossas garantem ter sido apressada pelo tal deputado influente, saiu em tempo recorde. Oficialmente uma medida por mau comportamento. Na realidade, uma entrega. A viagem no carro forte foi um prelúdio do terror. O calor, o cheiro de metal e suor, e o silêncio dos guardas que sabiam que estavam a levar um homem para o seu próprio abate. Os portões da penitenciária de Alcaçuz se abriram. Se a outra prisão era o purgatório, Alcaçuz era o círculo mais profundo do inferno. O ar era mais denso, o som era mais alto, o cheiro de desespero era palpável. Ao entrar no pátio, um silêncio caiu. Mas não era um silêncio de respeito. Era o silêncio de um predador avaliar sua presa. Dezenas, centenas de olhos o mediam, o pesavam, o sentenciaram. Ele não foi levado para uma cela comum. Foi levado para a cozinha industrial do presídio. E lá, sentado numa cadeira de plástico, descascando batatas com uma calma assustadora, estava o homem que todos chamavam de Sombra. O líder da facção que mandava naquele lugar. Sombra não levantou o olhar. Teria explicado a Igor que a sua chegada era muito aguardada. Teria falado da dívida, do prêmio de 50 mil pela sua cabeça. Mas teria acrescentado que o dinheiro era o de menos. A firma, segundo ele, tinha outros planos. Planos que envolviam o deputado Bastos, o político que queria Igor silenciado. O líder da facção teria então oferecido um acordo. Igor iria trabalhar para eles ali dentro como forma de pagar a dívida e talvez comprar a sua sobrevivência. A sua primeira tarefa: levar o jantar para o chefe da facção rival, que estava isolado na ala de segurança máxima. Uma tarefa simples. Se não fosse por um detalhe, a comida estaria envenenada. Um checkmate perfeito. Enquanto isso, do lado de fora, o jogo era outro. Em Brasília, num restaurante de luxo, o deputado Bastos se encontrava com um assessor. A conversa, disfarçada entre copos de uísque, era sobre o problema Igor. O deputado estaria furioso por Igor ainda estar vivo. A transferência que ele mesmo orquestrou era para ser uma solução final. Teria ficado claro que Igor sabia demais sobre os esquemas de corrupção do deputado, tendo sido ele mesmo um mula no passado. A agressão no elevador foi o que tornou Igor famoso e, portanto, perigoso demais para continuar vivo. Ao mesmo tempo, em São Paulo, um jornalista investigativo veterano, Ricardo Neves, um homem que já vira dias melhores, recebia uma denúncia anônima no seu e-mail. Um único ficheiro de áudio. A voz era de Igor, gravada clandestinamente, detalhando a extorsão e a sua suspeita sobre a transferência. Neves, sentindo o cheiro de uma grande história, começou a puxar o fio. A sua primeira descoberta, o pedido de transferência de Igor, continha uma assinatura falsificada. O clímax se aproxima em 3 frentes. Em Alcaçuz, Igor Cabral, de mãos a tremer, pega na bandeja com a comida envenenada e caminha pelo corredor da morte em direção à cela do seu alvo. Em Brasília, o deputado Bastos recebe uma mensagem no seu telemóvel com uma foto de Igor, vivo, dentro de Alcaçuz, com a legenda "O problema ainda não foi resolvido". E preço subiu. E em São Paulo, o jornalista Ricardo Neves recebe um segundo envelope anônimo. Dentro, uma foto do deputado Bastos, ao lado da ex-namorada de Igor, tirada uma semana antes da agressão no elevador, sozinho. Essa é a palavra. Odiado pela população que só conhecia a história do elevador, caçado pelos presos por uma dívida que a imprensa desconhecia e manipulado por um sistema de polícia e política que o usava como bode expiatório. Ele estava no centro de um triângulo de ódio, sem ter para onde correr. A pergunta que fica no ar e que ninguém quer fazer é a mais simples de todas. E se a agressão no elevador não foi apenas um ato de fúria? E se foi um ato de desespero de um homem que já sabia que estava a ser caçado, isso o desculpa? Mas muda a história. Muda tudo. De quem Igor tinha mais medo? Da polícia, dos bandidos ou da namorada? Deixe a sua opinião nos comentários. A verdade tem muitas camadas. E a maioria delas é podre. Se você quer continuar a descascar a realidade brasileira com a gente, esmaga o botão de gostei e inscreva-se agora. Vídeos novos todos os dias. Aqui no Lado B do Brasil, a gente não acredita em coincidências. Até amanhã.